Muito bom dia, agronegócio. Terça-feira, dia 13 de junho de 2023, agora são 9 horas 3 minutos pelo horário oficial de Brasília. Estamos juntos para fazermos mais uma abertura de mercado, para trazer para vocês as notícias, as manchetes, o que é destaque na manhã dessa terça-feira e, claro, andamento dos preços, clima, e vamos detalhar tudo o que é importante para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Vamos juntos, portanto, trazer essas informações, entender esses momentos e, claro, traduzir isso tudo para o seu dia a dia, naturalmente. Nessa terça-feira, a gente vai ter também a presença de mais uma das vencedoras do Prêmio Melhor História de um Agricultor, que está na sua terceira edição esse ano. A terceira edição já está em andamento, tem prêmio para o primeiro, segundo, terceiro lugar, tem troféu João Batista Olive, tem votação popular prevista, ou seja, você tem até o dia 30 de junho para fazer um vídeo gravadinho ó, na horizontal. É simples, tá, pessoal? É muito simples mesmo de participar. Vai fazer um vídeo, então, gravado na horizontal de até 2 minutos e vai mandar para nós pelo WhatsApp, o 19 997670241, repetindo, 19 997670241, e vai trazer ali a sua história, a história da sua família, a história da sua propriedade, enfim, aquilo que for mais tocante para você, aquela história boa que todo mundo gosta de ouvir. Enfim, a gente quer receber o seu relato, porque é dessa forma que a gente vai registrando o avanço, a história e a construção do agronegócio brasileiro, naturalmente, e mais do que isso, a gente vai eternizando a história desses brasileiros completamente diferenciados, como é o caso da Ana Paula Hurtado, que é cafeicultora em Monte Carmelo, Minas Gerais, e que foi uma das ganhadoras, né, do nosso Prêmio Melhor História de um Agricultor. Então, ela já estará conosco. Ela já está conosco, Cris? Ainda não, né? A Ana Paula está chegando e mais alguns minutinhos já estará aqui. E aí a gente vai ouvir da Ana Paula, né? Como foi para ela participar, como foi para ela estar entre os finalistas, ser uma das vencedoras, né? A Ana Paula, inclusive, é uma das nossas embaixadoras do prêmio esse ano, assim como outros grandes nomes, né? Então a gente está falando de Sônia Bonato, de Samuca Agro, de Aretusa Negre, a gente está falando de grandes nomes, Mona Lisa Pelicione, todos eles estão lá disponíveis para você acompanhar na nossa página lá do Notícias Agrícolas. Ali a gente está começando a trazer os embaixadores, né, desse prêmio. Então, ali você já vai saber quem são as pessoas tão especiais, né, que estiveram ali conosco até agora, e mais do que isso, as pessoas que estão encampando essa ideia, né, apoiando essa iniciativa, que é a iniciativa do Prêmio Melhor História de um Agricultor. A gente tem também a Emanuele Ramires, temos também conosco, temos o Rodrigo Capella, temos a Mariana Proença, temos a Rochelle Tomazelli, temos a Thaís Albuquerque, minha amiga da Confraria do Agro, temos o Rafa Agro, né, você provavelmente já conhece, o Rafael Pinheiro, temos também o Rafael Stephanie, do Café no Brasil. É um timaço de embaixadores para garantir ali que você tem um respaldo, né? E esses embaixadores estão ali fazendo o convite para os seus seguidores, para quem os acompanha, para que mandem as suas histórias. Então, o objetivo é esse. Ó, o primeiro lugar vai ganhar um celular, um Android Samsung S23, última geração. O segundo vai ganhar um notebook maneirão também. E o terceiro lugar vai ganhar um tablet, além, como eu disse, do troféu João Batista Olive, que para mim é o mais especial, né? Embora os prêmios sejam muito legais, e isso ajuda, inclusive, na gestão da tua vida, do teu dia a dia, da tua propriedade, mas ter ali um troféu com o nome do homem, isso é especial demais, né? Então, fica o convite, até 30 de junho você pode mandar a sua história, tá certo? Bom, vamos para os nossos preços, vamos checar como é que estão os mercados agora, sempre com o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo, e com o apoio de Letícia Guimarães, que garante ali pelos bastidores a nossa interatividade. Você pode ir participando, tá? Mande suas perguntas por aqui no nosso chat, tá aqui do lado da nossa conversa. Você pode ir mandando por ali as suas perguntas, tá bem? Bom, vamos começar então com a Bolsa de Chicago, como sempre fazemos. Os preços da soja sobem hoje, tem mais de 1% de alta, 1,5% de alta, para 13 dólares e 93 centos no contrato julho. O milho, 6 dólares e 22, subindo 0,8%. O trigo cede um pouquinho, 0,03% de queda. E a gente vai checar também farelo e óleo
na manhã dessa terça-feira, ainda na Bolsa de Chicago. O óleo de soja sobe 1,6% para 54 centos mais 86 por libra-peso. O farelo sobe também, tem alta de 0,8% para 400 dólares e 60 centos por tonelada curta, certo? Vamos agora para a Bolsa de Nova York, onde cedem os futuros do café, 0,8% de queda para $1,84 mais 5 por libra-peso. Nós temos ainda o açúcar caindo também, 1,06% de baixa para 25 centos mais 20 por libra-peso. Um movimento de realização de lucros depois das altas fortes da sessão anterior, mas ainda com um colchão importante, principalmente entre os fundamentos, os preços do açúcar, né? Um suporte, eu digo, um colchão importante de sustentação para os preços, tá? É importante colocar isso na balança. Temos ainda o algodão cedendo um pouquinho também, 0,1% para 83 centos mais 57 por libra-peso, tá? Vamos olhar para os demais grupos de commodities, que é importante também. Hoje é dia de retomada para o petróleo, é algo que a gente vai tratar já já também. Nós temos, nesse momento, nessa manhã de terça-feira, alta de 2,2% para o petróleo WTI, que tem 68 dólares e 56 centavos por barril. Depois da despencada de ontem, os preços voltam a subir hoje, num movimento de fato de recuperação. O Brent tem alta de 2,3% para 73 dólares e 48 centos por barril. O gás natural sobe 13,5%, o ouro 0,3% de alta, a prata 0,8% de ganho, o cobre 2,4% de alta. E nós vamos olhar também o dólar index, importantíssimo para a gente ter isso no nosso radar. Hoje, queda para o dólar index de 0,3% para 102.903 pontos. Nós temos também os índices acionários americanos subindo, né? E alguns dados que serão reportados essa semana sobre a economia americana também em foco. Então, a gente vai olhando para tudo isso, vai buscando entender, inclusive, o impacto disso para as commodities agrícolas, né? É importante a gente ter esse entendimento, essas commodities agrícolas também na conta, tá certo? Bom, na sequência, eu vou continuar aqui trazendo as nossas manchetes, e agora eu quero falar um pouquinho sobre a questão do clima no Brasil, porque a manchete desta terça-feira, dia 13 de junho, da Virgínia Alves, pelos olhos e pelas previsões da Climatempo, é de frio intenso e chuva volumosa, deixando o centro-sul do Brasil em alerta. Enquanto a frente avança com chuva, as temperaturas já têm declínio significativo no sul do país. Ontem nós já começávamos a trazer esses relatos, né, da nossa audiência aqui no Bom Dia Agro, que já falava sobre esse friozão, e agora as previsões confirmando de fato essa situação. Uma forte frente fria avança pelo país, levando chuva em vários estados e também provocando a queda nas temperaturas do sul ao norte no Brasil. Segundo informações da Climatempo, a massa de ar frio de origem polar já provocou declínio nas temperaturas do Rio Grande do Sul, que inclusive registrou temperaturas negativas nas últimas horas. Segundo destacou a consultoria, abre aspas para Climatempo, as temperaturas ficam baixas nas regiões sul e centro-oeste e em partes do sudeste. No Acre, em Rondônia e no sul do Amazonas, ocorre o que chamamos de friagem, quando o ar frio de origem polar chega ao sul da região norte. Portanto, para esta terça, dia 13, e para amanhã, quarta-feira, dia 14 de junho, a Climatempo prevê temperaturas máximas abaixo dos 13 graus em Santa Catarina, região norte do Rio Grande do Sul, sul do Paraná, sul e oeste do Mato Grosso do Sul. Em São Paulo, nas demais áreas do Mato Grosso do Sul e centro-sul do Mato Grosso, os modelos mostram temperatura máxima na casa dos 18 graus hoje, terça-feira. A tendência é de que o frio se intensifique até quarta e de que as temperaturas continuem caindo. Segundo o modelo, norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e até o sul do Mato Grosso não devem registrar temperatura máxima acima de 9 graus Celsius. Ei, Laia! Então, atenção, friaca vindo por aí, tá certo? Vamos acompanhar, vamos monitorar, vamos ficar de olho. Essas informações já estão detalhadas com mapas e tudo que você precisa saber aqui no noticiasagricolas.com.br. Começamos a terça-feira, então, com essa manchete, com essa informação da Virgínia Alves e pelas previsões da Climatempo. Bom, acho que nós temos a Paula já conosco.
Não, né? Temos? Não. A conexão dela está um pouquinho instável, a Paula está ali buscando um pouquinho mais de estabilidade, né, na sua conexão. A internet, né? Normal. Então, já já ela estará conosco por aqui no nosso Bom Dia Agronegócio. Bom, na sequência, eu quero trazer informações agora sobre a China, porque o que acontece lá impacta diretamente o mundo inteiro, não é? Então, a informação da manhã desta terça-feira é de que a China cortou os custos de empréstimos de curto prazo para buscar sustentar a recuperação, a retomada da sua economia. O Banco Central da China reduziu uma taxa de empréstimo de curto prazo pela primeira vez em 10 meses nesta terça-feira para ajudar a restaurar a confiança do mercado e sustentar a recuperação pós-pandemia na segunda maior economia do mundo. O corte nessa taxa sinaliza uma possível flexibilização das taxas de longo prazo na próxima semana e depois, à medida em que a demanda e o sentimento do investidor enfraquecem, aumentando a necessidade de estímulos urgentes para sustentar o crescimento. Assim, o Banco do Povo da China, que é uma espécie de banco central para os chineses, cortou sua taxa de recompra reversa de 7 dias em 10 pontos base para 1,9%, injetando assim 2 bilhões de yuans, ou 279,9 milhões de dólares, por meio do instrumento de títulos a curto prazo. Segundo o estrategista-chefe de câmbio do Mizuho Bank, ele diz: a decisão do Banco Central de cortar a taxa não foi uma surpresa completa para o mercado. Os bancos comerciais já reduziram as taxas de depósito e o presidente do Banco Central, Yi Gang, também mencionou recentemente o fortalecimento do ajuste anticíclico. O yuan, nos últimos dias, atingiu uma mínima de 6 meses por dólar, após a decisão, enquanto os rendimentos dos títulos de referência do governo de 10 anos da China caiu para uma nova mínima de 7 meses e meio. Então, são medidas que precisam acontecer para tentar garantir ali, né, a manutenção dessa retomada da economia chinesa, que vem acontecendo num ritmo bem mais aquém do que se esperava, principalmente nesse pós-pandemia, na retomada, na reabertura da nação asiática. Então, a gente observa isso, e mais do que isso, nós temos uma outra informação importante, que é que o economista-chefe do banco Mizuho Bank diz ainda que o Banco Central chinês pode ter, ao tomar essa decisão, ter buscado mitigar os efeitos e o impacto de qualquer afrouxamento futuro sobre o yuan antes da reunião de política monetária do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano. Essa decisão vai mexer com o comportamento do dólar e, naturalmente, do dólar não só frente a outras moedas, mas ao yuan também. E a China, segundo também é importante a gente pontuar, de acordo com os especialistas, continua sendo uma exceção em relação aos bancos centrais globais, uma vez que afrouxa a política monetária para sustentar o crescimento, enquanto seus principais pares aumentam as taxas de juros para conter o aumento dos preços ao consumidor, ou seja, para controlar também a inflação. Então, é o que temos visto, inclusive, aqui no Brasil acontecer, né? Seguimos por aqui. Temos, agora sim, a gente vai trazer para conversar conosco a Ana Paula Hurtado, que é cafeicultora em Monte Carmelo, Minas Gerais, e foi uma das vencedoras do prêmio Melhor História de um Agricultor. Para nós, um prazer e uma honra, Ana Paula, conversar contigo aqui no Bom Dia Agro. Seja bem-vinda. É bom ter você mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas. Você já faz parte da nossa história, inclusive é uma das embaixadoras do nosso prêmio. Bom dia. Bom dia, com muita honra aqui participando com vocês agora dessa edição também. Ano passado como uma das finalistas vencedoras e agora como embaixadora, para mim é muita satisfação. Paula, como é que você recebeu essa iniciativa quando você decidiu participar do prêmio, né? A sua história é incrível, você esteve com o seu marido, com as suas filhas, né? Você esteve conosco aqui no nosso evento presencial ano passado, para nós também foi uma honra poder receber você e a sua família. Como é que você recebeu essa iniciativa e decidiu participar dessa premiação e mandar a sua história?
Bom, a Virgínia esteve lá, né, no Cerrado, conhecendo, ela fez um tour no Cerrado naquela época, foi o ano passado, foi 50 anos do Cerrado Mineiro, né? Então ela passeou ali por algumas fazendas emblemáticas do Cerrado, conheceu a nossa história, e aí ela, assim, história é conexão, né? E eu acho que gerou muita conexão ali, né? Tem muita coisa ali dentro da história, né? Sucessão familiar, inovação, o sonho da terra própria, né? A família dentro do negócio, a igualdade de gênero, então gerou muita conexão e ela nos convidou então para participar e a gente participou e foi muito gostoso todo o processo, né? Eu digo que participar com a história depende de você. Você precisa ter uma boa história para colocar. Agora, depois de ser vencedora, a gente já depende dos outros também. E foi muito gostoso ter o apoio de muita gente ali do Cerrado, e não só do Cerrado também, de outros cafeicultores também que nos conhecem, conhecem a nossa história e torceram por nós. Então, todo o processo é muito gostoso, né? E a festa, junto com os 25 anos dos Notícias Agrícolas, que foi o ano passado, foi muito gostoso, foi duplamente comemorado. Paula, eu tenho trazido sempre essa pergunta aqui para os nossos convidados, né, para os nossos vencedores, sobre justamente o processo, né? Foi simples para você fazer essa produção? A gente pede para ser de fato algo simples para que o dia a dia de vocês, produtores rurais, não fique comprometido. E eu queria que você trouxesse essa perspectiva para quem está nos acompanhando e quem pretende participar. Foi tranquilo, é simples de participar, a forma como a gente vem, né, fazendo, você acha que está tudo bem, alcança todos os públicos, como é que você tem essa visão do processo em si? Olha, é perfeito, porque é isso mesmo que você falou. Foi muito simples. A minha participação foi exata. Primeiro que foi bem em cima, né? A gente já estava, quando eu fiquei sabendo, estava em cima da data, então não tinha tempo nenhum para nenhuma produção. E o feedback que eu tive foi exatamente em cima disso, né? Muita gente depois, quando a gente foi premiado, depois veio nos parabenizar e falou: olha, foi um vídeo tão simples, mas com tanto conteúdo de verdade, né? Então, o que conta é o conteúdo. E essa forma simples, eu acho que traz isso, né? Você acaba iluminando o ponto de luz no conteúdo e não na forma. Né? Então, eu acho que o prêmio está perfeito e convido a todos os produtores, todos os agricultores que têm a sua história, não só no café, mas uma boa história para contar, que faça esse vídeo. É muito simples, é só fazer na horizontal, se preocupar só com o tempo, né? Com os 2 minutos. E manda, que eu acho que a fórmula do sucesso é o conteúdo, então não precisa de grandes produções, eu acho que vocês foram muito assertivos nisso. Paula, eu tenho também tentado extrair das pessoas que já participaram a importância dessa iniciativa, porque o nosso objetivo é justamente esse de criar esse registro dos brasileiros que estão construindo esse Brasil que produz e que uma parcela enorme da população desse país não conhece, né? Não conhece a verdade sobre esse setor, não conhece de onde vem, né, aquele cafezinho gostoso que está todos os dias de manhã na nossa mesa, ou no fim da tarde, né? Ou o produto que você está na frente da produção, ele tem um papel social determinante, né? E tem uma parcela enorme da população brasileira que não conhece a riqueza que é a produção de café desse país. Então, o nosso objetivo é justamente mostrar o Brasil para os brasileiros, né? Para os brasileiros que não conhecem o Brasil. E eu queria saber qual que é o seu sentimento diante de uma iniciativa como essa, e se você também vê essa iniciativa com esse objetivo. Com certeza, eu acho que é muito importante isso que você comentou, né? Eu acho que o mundo todo está passando por um processo, né? Essa geração, ela vai mais profundamente nos assuntos, nas questões, e então a gente tem ao mesmo tempo uma oportunidade para mostrar melhor a história, né? O agronegócio é super importante para o país, é um dos alavancadores do PIB, então assim é uma parcela que merece reconhecimento. E como todos os setores, né, tem bons e maus players ali, mas a grande maioria, e eu digo que o agro como um todo, ele merece esse reconhecimento, essa valorização, né?
não só por ser um setor importante economicamente para o nosso país, mas é da onde vem a nossa sobrevivência, né? Começa daí, você tem comida na mesa porque tem alguém produzindo, né? Você tem um bom café para fazer reuniões importantes porque tem alguém produzindo. Então, ao mesmo tempo que agora essa geração ela entra mais profundamente em algumas informações, então, por exemplo, a gente começa a olhar rótulo, né? Que era uma coisa que não olhava muito. Sim. Então, é um momento importante para a gente, da onde vem o meu alimento, né? A minha bebida. E eu acho que a gente tá entrando nessa onda, eu acho que é muito importante a gente divulgar e conhecer, né? Saber, quando a gente falar, a gente saber do que a gente está falando, porque corre muita informação distorcida, né? E todo mundo acaba perdendo com isso, né? O próprio consumidor também que acaba consumindo uma informação que não retrata a verdade, né? E eu acho que quanto mais familiar a gente tiver com isso, então os grandes meios de comunicação, o Notícias Agrícolas, né? Contando a história, levando para o público as histórias, eu acho que a gente vai quebrando um pouco isso e vai também positivamente, né? Não é aquela, né, uma propaganda, não é uma informação que desce goela abaixo, mas é uma história, é tão gostoso ouvir histórias, né? Quem não gosta de ouvir uma boa história, né? E então eu acho que esse processo todo ele está acontecendo, a gente tem que ter paciência para aguardar, né? Tudo tem o seu tempo, mas eu acho que a gente já começou. Né? Então, essa iniciativa de vocês, ela vem ajudar, ela vem ao encontro disso, e eu espero que cada vez mais, né, mais pessoas cliquem ali nas histórias pessoas que não estejam ligadas ao agro também. Isso é tão importante de você frisar, né, Paula? O poder da comunicação educativa, né? A gente já percebeu que a comunicação reativa não vai mais surtir efeito, a gente não vai conseguir furar essas bolhas que a gente precisa furar para mostrar, né, a importância e a verdade sobre o setor com nessa comunicação reativa que, claro, muitas vezes, né, a gente não tem sangue de barata, a gente vai querer falar, enfim, e querer defender, mas a comunicação educativa ela pode ir muito mais além, né? A gente tem grandes iniciativas também no agro brasileiro, como a própria equipe do De Olho no Material Escolar, por exemplo, que vem trabalhando junto do Ministério da Agricultura, do Ministério da Educação, para trazer, inclusive, para a base da nossa população, para os jovens, para as crianças, essas verdades, esses valores que o campo traduz, e essas histórias trazem muito disso também, né? Dessa história do Brasil, da história do brasileiro, da história dos imigrantes que chegaram aqui, da história da migração que aconteceu dentro de um país desse tamanho como é o Brasil, de proporções continentais. Então, é o poder da comunicação educativa também, né, Paula? Exatamente. Eu acho que tudo é uma evolução, né? O agro evoluiu, ele não é o mesmo agro de 200 anos, de 100 anos atrás, de 50 anos atrás, de 20 anos atrás. Né? Tudo foi evoluindo. Então, a gente ficar com uma mentalidade de algo de um passado, a gente precisa nos atualizar sobre isso, né? E como tudo na vida. Então, eu acho que a comunicação, ela atualizada e ela constante, ela vai fazendo o seu trabalho, né? Então, eu acredito muito nesse, como você falou, esse poder da comunicação, da gente mostrar, não é se defender, mas mostrar o que a gente tem de bom. E a gente tem muita coisa de bom, né? Eu venho do agro também, do mercado de carnes, então também tem muitos mitos na carnes, né? Com essa questão dos hormônios, da carne de porco, enfim. Mas, assim, aí quando a gente vai no nutricionista e ele fala, não come carne de porco por causa da gordura, é uma informação completamente desatualizada, né? Não é mais aquele porco lavagem, enfim. Então, toda a cadeia da agropecuária também, do agro, ela evoluiu e ela não é mais a mesma, né? Ela está se atualizando, assim como todos. Então, eu acho que o momento é agora, né? O nosso momento sempre é agora, né? Da gente se atualizar, da gente passar uma informação bacana. E eu acho que essa ferramenta das histórias, né? De quem está por trás, ela é muito legal, porque ela é muito natural, né? Você vai contar a sua história, né? Então, só tem verdade ali, né? É verdade. Paula, olha, eu quero muito te agradecer
primeiro por ser uma das nossas embaixadoras, para nós é muito especial ter você à frente dessa iniciativa conosco, você que tem uma história tão incrível, né, que envolveu a sua família e, portanto, confiou no Notícias Agrícolas para contar junto contigo a tua história. Obrigada mais uma vez, parabéns pela tua trajetória, para nós é uma honra poder registrar isso. E obrigada por estar conosco hoje no Bom Dia Agronegócio, para a gente falar um pouco sobre esse prêmio, para incentivar, né, o envio dessas histórias e para a gente continuar registrando e eternizando esse Brasil que produz. Obrigada mais uma vez, viu, minha amiga? Eu que agradeço vocês pela iniciativa, por me convidar para contar minha história e também agora como embaixadora. Eu estou junto com vocês na divulgação, já estamos aí a todo vapor divulgando nos grupos, e eu acho que esse ano vai ter muita história boa para vocês ouvirem. E eu agradeço a participação também. Muito obrigada. Boa semana para você, bom trabalho e vamos juntos contar mais histórias do agro brasileiro. Até a próxima, Paulo. Um abraço enorme para você e para toda a sua família, que a gente tem como nossa família também. Obrigada, viu? Muito obrigada, vocês são ótimos. Obrigada. Até mais. Senhoras e senhores, aí a gente, como é bom, né, a gente ter pessoas que estão alinhadas com o nosso pensamento e tem esse entusiasmo também em mostrar as verdades sobre o agro brasileiro, como isso é importante, né? E a Ana Paula Hurtado, ela tem essa característica, né? E veja, né, a gentileza e a doçura da Paula, mas ao mesmo tempo uma firmeza também muito latente, né? E talvez por isso ela seja, de fato, uma das nossas embaixadoras, porque tem o espírito desse prêmio, né? Tem o espírito dessa... Como ela frisou, né? Quem não gosta de ouvir uma boa história? Então é isso que a gente quer fazer, quer contar a tua história aqui. A gente já está recebendo histórias incríveis, né? E eu estou muito feliz com as histórias que a gente tem recebido. E como é bom a gente ter esse privilégio de poder recebê-las e registrá-las, né, para a posteridade, para as próximas gerações que virão. Então, mande a sua história. Você pode mandar num vídeo de até 2 minutos, gravadinho na horizontal, tá? Contando a sua história. Vai mandar para nós pelo WhatsApp, o número é 19 997670241. Eu vou repetir, 19 9. Tô até deixando aqui nos comentários, tá? Eu tô aqui, ó. Melhor história de um agricultor. Gente, manda, tá? Está recebendo uma história mais bonita que a outra. Incrível. Então, ó, 19 997670241. 19 997670241. É para ser simples, é para ser prático, é para não atrapalhar o teu dia a dia e é para a gente receber a sua história o quanto antes aqui, tá bom? Vamos juntos. 9h30 pelo horário oficial de Brasília. Agora a gente vai direto para as lavouras americanas, saber como é que está a condição da safra 23-24 por lá, porque ontem o USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, trouxe uma nova redução no índice de lavouras em boas ou excelentes condições, tanto para a soja quanto para o milho. Então, nós tivemos uma deterioração dos campos que já vinha sendo esperado pelo mercado, inclusive, era algo que já estava no front, né? Estava sendo aguardado, inclusive ao longo da sessão de ontem em Chicago, foi precificado em especial pelo milho, tá? Pelo milho principalmente, porque nós tivemos essa alta mais agressiva ontem. A soja subiu, mas fechou bem próxima da estabilidade, e a gente observa os números agora. Nós temos o plantio de milho fechado, concluído nos Estados Unidos. 93% das lavouras já germinaram, contra 85% da semana passada, 87% do ano passado, neste mesmo período, e 87% também de média plurianual, ou seja, das últimas 5 safras, tá? Nós temos 61% das lavouras de milho em boas ou excelentes condições. Na semana passada, eram 64%. No ano passado, 72%. E o mercado esperava já uma redução, mas esperava de 64% para 62%. Veio de 64% para 61%, tá? Na soja, nós temos o plantio alcançando 96% da área, também bem perto de ser concluído. Nós temos 86% das lavouras que já germinaram, já emergiram, contra 74% da semana passada,
muito mais que do ano passado. Tínhamos em 2022, nessa mesma época, 68, mas também porque o plantio foi mais lento, tá? E 70% de média. Então, temos uma safra que está muito à frente da safra do ano passado. Nós temos ainda 59% das lavouras de soja em boas ou excelentes condições. Na semana passada, nós tínhamos 62%. Então, foi uma baixa aí considerável. E o mercado esperava uma queda, mas para 60%. Veio para 59%. O ano passado, tínhamos 60%, perdão, o ano passado nós tínhamos 62%, né? No ano passado nós tínhamos 70%. Não temos a média, porque a gente ainda está trazendo ali uma distância grande da safra 22-23. Então, o ano passado nós tínhamos 70% das lavouras de soja em boas ou excelentes condições. Hoje, esse ano, essa safra, 59%, tá? Não vamos esquecer que nós já temos o plantio praticamente concluído neste começo de junho, né? A primeira quinzena de junho, e a gente está com o plantio de soja praticamente concluído. E, portanto, nós temos mais lavouras de soja sob condições climáticas que, neste momento, não são as mais adequadas, não são as mais favoráveis para o desenvolvimento dos campos, tanto de soja quanto de milho. No algodão, a gente também viu um declínio. As lavouras passaram no índice de boas ou excelentes de 51% para 49%, enquanto tínhamos 46% no ano passado, neste mesmo período, porque o algodão sofreu uma seca terrível, um abandono de área tremendo, e o Texas, que é o maior estado produtor de algodão dos Estados Unidos, foi ali uma seca histórica, pior em acho que 200 anos, uma coisa absurda. Então, nós tínhamos já problemas muito graves no começo da safra de algodão do ano passado, algo que não se repete esse ano, mas que também começa a chamar atenção porque as chuvas estão abaixo da média, tá? No trigo de inverno, são 60% das lavouras em boas, trigo de primavera, melhor dizendo, são 60% das lavouras em boas ou excelentes condições contra 64% da semana passada, 63% de expectativa do mercado, mas acima do ano passado, quando eram 54%, tá? Agora, já no trigo de inverno, aí esse é só ladeira abaixo. A gente tem só 38% das lavouras em boas ou excelentes condições, e 31% desses campos de trigo de inverno em condições ruins ou muito ruins, tá? Então, números atualizados pelo USDA no final da tarde de ontem. Volto a dizer, tivemos ao longo da sessão desta segunda-feira alguma movimentação ali, o mercado tentando já precificar esses números, mas foi mesmo na sessão de hoje que começou, né? Os negócios foram retomados às 9h30 da noite, horário de Brasília, de ontem, para hoje da sequência, que o mercado reagiu a esses números que foram reportados pelo USDA, principalmente no caso da soja. Então, a gente vê novas altas sendo registradas na soja, é o nossa próxima manchete, né? Esse avanço nos preços da soja. Agora, os preços em Chicago sobem entre 14 e 19,5 pontos, os contratos mais próximos subindo mais, tá? Então nós temos o julho buscando retomar os 14, perceba, estávamos com 13,89, já temos 13 dólares e 92 cents por bushel, o agosto 13 dólares e 9, o setembro 12 dólares e 37, o novembro 12 dólares e 23. Há ainda um spread grande, né? Uma diferença considerável e gordinha até entre o spot no julho e a referência para a safra americana, que é o novembro. 13,92 para o julho, 12,23 para o novembro. A gente tem que continuar monitorando o clima muito de perto. Além do clima, o que mais puxam os preços da soja hoje? Essas altas fortes que se registram para o óleo de soja, de mais de 1,5%, sobem ainda os futuros do farelo de soja, também dando espaço, portanto, para esses ganhos do grão, né? Então, a gente sabe que essa alta combinada no complexo vem bastante positiva também para os grãos. Claro, esse comportamento do financeiro. Hoje mais tranquilo, mais confortável, nós tivemos então o petróleo, nós temos o petróleo subindo, né, mais de 2%, já a gente vai falar sobre ele, inclusive, e portanto a gente vai trazer esse espaço também para as altas, não só
da soja, mas das demais commodities, então nós temos essa condição. Não só sobem os preços da soja, mas sobem, e dos derivados, mas sobem também os preços do milho na Bolsa de Chicago, altas de mais de 1% na manhã de hoje. A gente está falando de ganhos aqui que variam de 6,25 pontos a 8,5 pontos. Julho, 6 dólares e 23, setembro, 5,52, dezembro, 5 dólares e 57, março, 5 dólares e 66 centos por bushel. Então, nós temos altas que vão se intensificando para o milho estava, né, subindo um pouquinho mais timidamente, passou a ganhar um pouco mais de fôlego, mais de força, e sobe, então, mais de 1%, altas que variam de 6,25 pontos a 8,5 pontos. No trigo, nós temos estabilidade, o mercado agora está operando no vermelho, tá? O julho sobe um tiquinho, meio ponto, para 6 dólares e 34, mas o setembro 6,45, o dezembro 6,62, o março 6 dólares e 76, as baixas aqui são de 0,25 a meio ponto. Então, mercado também na defensiva, sem muita agressividade, portanto, na manhã de hoje. Então, o mercado está muito focado na questão climática norte-americana, mas não deixa de monitorar o comportamento da demanda, a competitividade dos produtos, a dinâmica de comercialização aqui no Brasil. Para soja e para milho, a gente tem muito volume de soja disponível ainda para vender. E, claro, o comportamento do financeiro, que hoje tem um dia de menos aversão ao risco, né? Um dia mais animado, mais eufórico. Isso vai dar espaço, portanto, para essas altas também entre os grãos. E para a gente fechar o nosso comentário sobre os grãos, antes da gente dar uma checadinha dos preços do milho na B3, eu quero trazer para vocês os números da Conab, que acabaram de ser divulgados, tá? Então veja só o que diz a manchete. O próximo a atingir um novo recorde, produção de grãos está estimada em 315,8 milhões de toneladas. Os produtores brasileiros deverão colher esse volume de grãos na safra 22-23, e a nova estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, divulgada nesta terça-feira, aponta para um novo recorde de produção, podendo registrar um crescimento de 16%, ou 43,2 milhões de toneladas a mais do que o estimado no ciclo anterior, como revela o 9º levantamento de safra de grãos da Conab. De acordo com este levantamento, a área destinada para o plantio apresenta um crescimento de 4,8% em relação à safra 2021-22, sendo estimada em 78,1 milhões de hectares. O presidente da Conab, o senhor Edgar Preto, abre aspas, destaca: esta estimativa marca um recorde na produção de grãos no nosso país, reafirmando o campo como um setor fundamental para o desenvolvimento brasileiro. Vamos manter e aprimorar o trabalho de inteligência da Conab, focado na agricultura brasileira. Esperamos que sim, senhor Edgar Preto. Acreditamos que esse é o caminho, né? Continuar aprimorando. Agora, esse número, né, nos remete mais uma vez à necessidade iminente que nós temos, claro, de trazer essa discussão para o âmbito logístico, né? Não podemos desviar esse foco também, porque vamos escoar como esses 315 milhões de toneladas, né? Temos que pensar na nossa capacidade produtiva, tá? Temos que pensar na nossa capacidade produtiva. Isso é determinante, tá? Então é importante que a gente tenha isso em foco. Os estudos mostram que a gente tem que destinar um percentual importante do nosso PIB à nossa capacidade de infraestrutura, né? E como já nos sinalizou o ministro Roberto Rodrigues, né? O sempre ministro, Dr. Roberto Rodrigues, ele fala: é mais simples nós lidarmos com a escassez do que com a abundância, né? A abundância, ela exige mais planejamento, e a gente precisa colocar isso na pauta. Inclusive, recentemente, o ministro Roberto Rodrigues, doutor Roberto Rodrigues, ele falou sobre isso e sobre como o Plano Safra já tinha que contemplar um volume de seus recursos, né, uma parcela de seus recursos para garantir ali um investimento em infraestrutura logística. E realmente precisaríamos disso. Já já a gente vai ver todo esse milho que está sendo, né, colhido aí na segunda safra chegar aos portos, disputar espaço com soja, disputar espaço com açúcar e outros produtos. Aí é uma loucura que a gente consegue registrar no país, né? Então é preciso a gente ter o entendimento disso tudo e saber como é que a gente pode avançar, tá bom?
Então, tá bom. Vamos falar agora um pouquinho sobre trigo, senhoras e senhores, porque os preços voltaram a ceder no Brasil, voltaram a recuar, com os trabalhos de campo seguindo firmes. A gente está plantando a nossa safra nova. E segundo as informações do CPEA, a semeadura do trigo da nova temporada avança no sul do Brasil e também no maior fornecedor nacional, a Argentina. Será que vai se recuperar, né? A Argentina, a gente está acompanhando também. A Conab indica que 40,9% das lavouras de trigo do país haviam sido semeadas até 3 de junho. E na Argentina, a Bolsa de Cereais divulgou que a semeadura alcança 19,5% da área destinada ao cereal. Quanto aos preços, o levantamento do CPEA mostra que seguem em baixa, sobretudo devido ao baixo ritmo de negócios. A nossa liquidez está bem travada nesse momento, né? Ressalta-se que os valores internos estão em movimento de queda desde o encerramento de 2022. Então, isso está na conta, né? Não pode sair da conta, inclusive, e a gente continua monitorando isso bem de pertinho, tá? Bom, na sequência, eu falei aqui da força das nossas exportações, em como a gente precisa investir em logística, né? Eu preciso registrar, portanto, alguns destaques das nossas exportações do agro, né? Que é a nossa principal audiência aqui, mas a nossa balança comercial tem sido bem boa, as exportações de minério também trouxeram né, algumas boas notícias, e complementando aqui o comentário que eu falei sobre a infraestrutura, o Emerson Antoniacomi está aqui me lembrando que sim, armazenamento também tem que estar na conta. Sem dúvida, Emerson, armazenamento tem que estar na conta, com certeza, né? Agora sim, falando um pouquinho das nossas exportações, eu vou começar com as exportações de soja que alcançaram bons números nesse começo de junho, né, de 2023, e nós temos, portanto, no acumulado, né, até a segunda semana de junho, a média de 760 diária de 768,3 mil toneladas embarcadas, uma alta de 61,5% em relação à média do mesmo mês completo de 2022, de acordo com dados da SECEX, a Secretaria de Comércio Exterior, que foram divulgados na tarde dessa segunda-feira ontem, dia 12 de junho. O volume embarcado de soja no acumulado do mês até a segunda semana de junho somou 4,6 milhões de toneladas. Em todo o mês de junho do ano passado, nós embarcamos 9,99 milhões de toneladas. Vamos saber qual é o nosso potencial, saber se a gente alcança um número semelhante e como é que fica o nosso ritmo de embarques nessas próximas semanas do mês, ok? Então, esses são os números da soja. Nós temos ainda as exportações de milho, né? Segundo o levantamento do Guilherme Dorigatti, com os dados da SECEX, em seu primeiro reporte para esse mês, a secretaria indicou que o Brasil embarcou 231.153 toneladas de milho nos 6 primeiros dias úteis do mês, algo como 23% de todo o embarque de junho do ano passado, que foi de 989,3 mil toneladas. A média diária é 38.525 toneladas, 18% menos do que no mesmo período do ano passado. O analista de mercado Roberto Carlos Rafael, da Germinar Corretora, trouxe na sua última entrevista a importância que nós temos agora de exportar um volume considerável de milho, de mais de 50 milhões de toneladas, para enxugar um pouco o mercado, garantir a nossa competitividade lá fora e trazer algum suporte, alguma melhora para as nossas cotações, para os preços aqui no Brasil. A gente vai monitorando. A tendência é de que as nossas exportações de milho se acelerem sempre, tem sido assim tradicional e sazonalmente, no segundo semestre, né? A nossa concentração de embarques de milho, ela acontece no segundo semestre, como a nossa concentração maior para a soja acontece no primeiro, o que traz uma dinâmica bem melhor, inclusive, para a nossa infraestrutura, para os nossos portos. Então, esperar que isso realmente aconteça e que haja toda essa demanda pelo nosso milho, o que eu acho bem possível de acontecer, dada a qualidade excelente. Nós temos um dos melhores milhos do mundo, nós temos preços competitivos e nós temos, então, um cenário atrativo para os importadores. Nós devemos continuar nos consolidando como o maior exportador mundial de milho. Como é que estão os preços nessa terça-feira? B3, vamos checar? Subindo.
Olha aí a boa notícia. Subindo. O julho, R$ 53,41 por saca, uma alta de 0,6%. O setembro, R$ 58,50, 1% de alta. Mesmo ganho para o novembro, que vale R$ 60,80. E janeiro, com R$ 63,16 por saca, uma alta de 0,7%. Ok? Seguimos. 9 horas e 48 minutos pelo horário oficial de Brasília. Sobre as nossas exportações de carne suína, nós tivemos 49,7% embarcadas do total de junho do ano passado em 6 dias de junho deste ano, de acordo com o levantamento feito pela Letícia Guimarães, também segundo dados da SECEX, a Secretaria de Comércio Exterior. Então, nós voltamos a ver as nossas exportações de carne suína melhorando um pouquinho, né? A receita obtida também não maior, mas ela está ali num volume também considerável em relação ao período, né? Então, estamos de olho. Sobre a carne bovina, nós temos também junho começando com o preço da proteína exportada em queda na comparação com o mesmo mês de 2022. Aliás, esse tem sido um fator de pressão sobre as cotações da arroba do boi gordo, né? Temos visto essa manutenção da pressão, então a gente vai continuar a acompanhar, continuar a monitorar, e temos então esses primeiros números sendo divulgados nesta manhã não, no final do dia de ontem, e hoje a gente comentando, fazendo essa repercussão aqui no nosso Bom Dia Agronegócio. A receita obtida com as exportações de carne bovina essa semana foi de $361.774, 34,7% total arrecadado em todo o mês de junho, 361 milhões, perdão. No caso do volume embarcado, foram 70.322 toneladas, ou 46,1% de todo o embarque de junho do ano passado, tá? Falar sobre esses números, né, pode parecer meio confuso, por isso eles estão todinhos detalhados para vocês aqui no Notícias Agrícolas, tá bem? Para que vocês tenham esse entendimento também e possam ir fazendo esse acompanhamento. Lembrando que esses dados da SECEX, esses dados da SECEX são reportados toda segunda-feira, a partir das 15 horas, horário de Brasília, que é quando a nossa equipe começa a detalhá-los e trazê-los aqui para vocês no noticiasagricolas.com.br, ok? Bom, na sequência, vamos trazer agora as informações sobre o Plano Safra, algo que vocês nos perguntam muito por aqui. Estava previsto inicialmente para a divulgação do plano ser hoje, dia 13 de junho. Não aconteceu porque o ministro Carlos Fávaro continuou vindo várias frentes para terminar de desenhar e amarrar o Plano Safra. Aliás, eu separei aqui a declaração dele ontem, que esteve com representantes das cooperativas, né, para trazer essa discussão, e o ministro Fávaro disse, abre aspas, a construção de um plano safra é feita ouvindo todos os envolvidos. Em reunião com a diretoria da OCB, falamos com as cooperativas agropecuárias e cooperativas de crédito sobre as demandas e propostas para os setores, ouvindo, dialogando e buscando soluções conjuntas. Vamos em busca dos melhores resultados. Então, nós temos essa última declaração do ministro Fávaro, que ontem esteve com os representantes das cooperativas. Essa imagem que vocês veem ao meu lado é a imagem do ministro Fávaro numa reunião virtual com diversos líderes cooperativistas, e a gente deve ter, portanto, a divulgação do Plano Safra aí nos próximos dias, né? O Fávaro tem trabalhado nessa agenda transversal, como ele mesmo já pontuou, né? E tem trabalhado não só com as lideranças do agronegócio, mas tem trabalhado com as pastas do meio ambiente, do desenvolvimento agrário, do orçamento e da fazenda para desenhar, amarrar e divulgar o Plano Safra 2023-24. Qualquer novidade, vocês serão certamente os primeiros a saber aqui no Notícias Agrícolas, certo? Seguindo. Agora, falando um pouquinho sobre economia, mas não exatamente sobre o agronegócio, mas algo que impacta diretamente o seu dia a dia, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, participou de um evento ontem, né, um encontro com líderes do varejo promovido pelo Instituto para o Desenvolvimento do Varejo em São Paulo, capital.
E o presidente do Banco Central disse, né, estimou o crescimento do PIB de 2023 do Brasil em 2% para 2023, contrariando a expectativa anterior de 0,6% e sinalizando também um corte na taxa básica de juros, a Selic, tá? Abre aspas para Campos Neto. A gente vê uma revisão do crescimento de 2023 que chegou a ser 0,6% e 0,7% para perto de 1,8%. Com o número do primeiro trimestre, acho que vai ficar muito difícil essa revisão parar por aí. Mas, muito provavelmente, teremos revisões mais para perto de 2%, até para cima, pelo efeito base do primeiro trimestre, né? Então, tinha ali uma plateia de empresários que estava ansiosa por essas informações, né? Campos Neto diz que o crescimento econômico abre espaço para que a curva futura de juros tenha uma queda, abre aspas, relevante, fecha aspas, no Brasil, sinalizando, sem especificar quando, então não é que amanhã Campos Neto vai baixar os juros, tá? Sem especificar quando, que haverá um corte na Selic em um futuro breve. Aos empresários, neste encontro, o presidente do Banco Central diz que o órgão precisa agir com parcimônia, como tem dito desde o começo, né, explicando que os juros não podem ser reduzidos de forma artificial. Campos Neto sendo elegante para não dizer não pode ser baixado na canetada, na marretada, né, no fórceps, não há como. Precisa ter ambiente econômico para isso, segurança, né? A curva de juros futuros tem tido queda relevante. Isso significa que o mercado está dando credibilidade ao que está sendo feito, o que abre espaço para atuação de política monetária à frente, fecha aspas, para Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. Campos Neto é muito pragmático nas suas falas, né? Campos Neto é direto e Campos Neto tem uma postura muito clara sobre essa questão dos juros. Já disse mais uma vez, como eu disse, de forma elegante, né, de que não vai baixar os juros na canetada. Trata-se de uma decisão técnica, a gente precisa segurança, credibilidade, política garantida, política econômica, política monetária, arcabouço fiscal garantido e aprovado, não é? Pois então, precisa de tudo isso, porque não é simplesmente ir lá e baixar os juros. Não é um modelo econômico que lá na frente, depois de uma série de cálculos, com uma série de dados que são inseridos neste modelo, lá na frente ele te indica essa taxa de juros. Então não é uma reunião, né, de pessoas que falam, vamos colocar tanto, X%, Y%. Não é isso, tá? Então o Campos Neto e a sua parcimônia têm dado certo. Vamos continuar confiando, né? E ouvindo o que diz o presidente do Banco Central, que é um experiente e é um premiado banqueiro central. 9h55 pelo horário oficial de Brasília. A gente continua tocando por aqui. E a gente já responde aqui as perguntas que eu estou recebendo, tá? Também sobre o mercado do café, viu, Marcelo? Eu já chego lá. Antes disso, eu quero dar só essa última manchete, antes da gente chegar aos nossos comentários, porque hoje deve começar efetivamente ali devem começar as atividades da CPMI do 8 de janeiro, né? E deve começar a análise de cerca de 285 requerimentos a partir de hoje, 13 de junho. Presidente da comissão, o deputado Arthur Maia, do União Brasil da Bahia, deve se reunir com o relator do inquérito dos atos, o ministro Alexandre de Moraes. Aí é que a gente quer ver. A CPMI do 8 de janeiro vai analisar nesta semana, a partir de hoje, cerca de 285 requerimentos, né? Essa reunião do Arthur Maia com o Alexandre de Moraes vem para sinalizar que os requerimentos sobre informações que estão em sigilo na Suprema Corte sejam analisados. Cerca de 840 requerimentos já foram apresentados ao colegiado. Na reunião de hoje, um dos principais requerimentos a ser analisado pela comissão é referente às informações da agenda de Lula em Araraquara, no interior de São Paulo, onde estava no 8 de janeiro. Outro requerimento em destaque é sobre o planejamento da invasão, se foi feito por meio de redes sociais. A CPMI também espera entender se houve enriquecimento no aluguel dos ônibus que estiveram no DF, no Distrito Federal, durante o acampamento que durou pouco mais de 60 dias. E a CPMI quer ouvir
8 ministros de Lula, tá? 8 ministros de Lula. Então, eu sugiro que você não perca a análise da tarde pelo professor Paulo Moura, cientista político do canal Dextra, durante o Tempo e Dinheiro desta edição de terça-feira, com João Batista Olive, né, trazendo ali todos os detalhes dessa análise de requerimentos, que é completamente importante, e dessa vontade que tem a CPMI de ouvir 8 ministros do governo Lula, tá? A gente está aqui acompanhando. Vamos aos nossos comentários, minha gente. Bom dia, Notícias Agrícolas, bom trabalho a todos. Obrigada, Luiz Donizete Godoy, para você também. Bom dia para a Juliana, que nos relata chuva e frio em Dourados, no Mato Grosso do Sul. O Everton Camargo, da Agricomar Assessoria, conosco também. A Vanessa Fernandes, de Montes Claros. O Júlio César, de Tunas, no Rio Grande do Sul. Muito bom dia, já passou de 60 milímetros aqui em Nova Santa Bárbara, no Paraná. Milho no ponto de pamonha. Nos informa e nos relata Márcio Ueno. Obrigada, viu, Márcio, pelo seu relato. O Danilo Padovani, de Sacramento, Minas Gerais. O Jonathan Freitas, de Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul. O Márcio nos complementa dizendo que o trigo está em perfilamento. Bom dia também para Fabrício Rezende, para Valdirene Leandra dos Santos. Bom dia, Agro. Bom dia, Valdirene. Aqui em Minas Gerais, o Fabrício, ainda não choveu essa semana, não, mas acho que está chegando, viu, amigo? Acho que está chegando. A Lilian Henk, bom dia, Panambi, 4 graus, meu Deus. Agro Rômulo Oficial, bom dia, Primavera do Leste, Mato Grosso, obrigada pela audiência. A Valdirene diz assim que vai virar um documentário, a melhor história de um agricultor, tomara, né? Obrigada também pelos comentários aqui e pelo relato, o Emerson Antoniacomi. A Maria Helena, aqui em Tarumã, São Paulo, está chovendo desde ontem à tarde, depois de um mês. Milho, a maioria na fase de embonecamento, lá em Tarumã, São Paulo, estado de São Paulo. Bom dia, amigos do Agro, de Maringá, o Adonira Castro. E o Marcelo Bezerra nos pergunta sobre os preços do café. Quero mandar também um bom dia para a dona Eliana Carvalho, que está nos acompanhando direto de Uchoa, também no interior de São Paulo. Ela e dona Helena, dona Isabel, dona Terezinha. Bom dia para vocês, senhoras. Vamos olhar como é que estão os preços do café aqui, Marcelo. Hoje, queda forte, né? 1,5% de baixa. A gente está falando de julho com $1,82 mais 85 por libra. O setembro com $1,78 mais 55. Dezembro, $1,76 mais 80. O março, $1,76 mais 85 por libra peso. Bom, café, o que a gente tem no mercado do café? Nesse momento, a gente tem ali uma divisão entre as atenções, né? De um lado, a gente monitora e tenta entender a oferta, né? A gente está colhendo aqui no Brasil, então vai chegando esse volume de café ao mercado e vai trazendo ali uma pressão sobre os preços. A demanda, de outro lado, está firme, presente, e isso vai trazendo ali também algum ajuste nas estimativas. Então, o que a gente deve ter é uma volatilidade ainda muito presente entre os futuros do café negociados na Bolsa de Nova York, e claro que isso se choca com uma volatilidade que a gente vê também para o dólar frente ao real aqui no Brasil, e aí na hora de formar preços para o produtor brasileiro, a gente tem também essa certa volatilidade. Hoje, de acordo com as informações da Virgínia, manhã de estabilidade e monitoramento do clima em Nova York, até o começo do dia, depois já começou a cair, né? E o mercado agora perde mais de 1,5% na Bolsa de Nova York. Então, Marcelo, é ter atenção ao que pode vir pela frente, ao que pode vir por aí, tá bem? A gente está acompanhando e monitorando. 10 horas mais 1 minuto pelo horário oficial de Brasília. Quero agradecer o gentil comentário da Vera Lúcia Chaves, que disse: bom dia, adoro ficar bem informada por você. Aqui 1 grau negativo em Ibirapuitá. Ibirapuitá, é isso? Ibirapuitá, Rio Grande do Sul. Obrigada, Vera. Nós é que agradecemos por ter você aqui conosco, por confiar no nosso trabalho, né? E por ter a tua presença aqui no Bom Dia Agronegócio. Senhoras e senhores, 10 horas mais 2 minutos pelo horário oficial de Brasília. Vou encerrar a edição dessa terça-feira do Bom Dia Agronegócio, reforçando o convite para você mandar a sua história para o Prêmio Melhor História de um Agricultor, que a gente está esperando. Tem todas as informações lá no nosso Instagram, no @Notícias Agrícolas. Se ficou qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Você pode entrar em contato, inclusive,
comigo lá no @jornalista Carla Mendes. Se você não segue esse perfil ainda, siga. É mais um bracinho das nossas redes sociais, @jornalista Carla Mendes. Ali eu também consigo tirar todas as suas dúvidas, tá bem? Então, pode mandar para nós e a gente vai te ajudar. O importante é registrar e mandar a sua história aqui para a gente. Até o dia 30 de junho. Você tem um prazo aí bom ainda, tá bom? Então, boa terça-feira para você, bons negócios. Amanhã estamos juntos novamente. Até lá, bom dia.